receber a escola da Paz. Cumprimento a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. As câmaras são cada vez mais importantes para o resultado do processo educativo e é sempre muito importante, e aliás nunca falha, quando eu vou a uma escola, a autarquia está sempre presente também. Cumprimento, obviamente, um cumprimento muito especial para todas as pessoas e todos os professores, para todos os assistentes técnicos, pessoal auxiliar na área educativa. Um cumprimento também especial aos pais, aqui representados, aos alunos e às alunas, que são o centro são o centro da escola. Um cumprimento também aqui ao Dr. Pedro Florencio, da Direção Regional da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. É com muito gosto que eu estou aqui hoje em Setúbal. Nós tenho feito, aliás, nos últimos dias, em várias entrevistas que dou, quando falo dos grandes desafios que se colocam à educação, que estão presentes em todo o território nacional, mas que eu tenho referido, porque é isso que os dados nos mostram, é que há áreas, há territórios em Portugal que têm desafios adicionais e que, no fundo, também nos obrigam a tomar medidas extraordinárias e direcionadas. E a Península de Setúbal é precisamente uma dessas regiões. Quando nós olhamos para muitos indicadores, seja na dificuldade em garantir todos os professores, seja, como referiu a Sra. Vice-Presidente da Câmara, na cobertura do pré-escolar, e depois isto tem efeitos mesmo no acesso ao ensino superior, porque obviamente quando há falhas no processo educativo desde o início, isso depois limita a possibilidade de prosseguimento de estudos da população. E por isso esta região que tem crescido e que tem um conjunto de desafios em múltiplas dimensões na educação, porque é sempre na educação que todas as transformações sociais se sentem de uma forma muito... Cada um de vocês sente isso dentro da sala de aula, a sua diretora na sua gestão da escola. E de facto esta região, a Península de Setúbal, também é uma das razões porque estou aqui, também porque ontem comecei o dia em Sintra, que também é outro concelho com muitos desafios na área da educação, apesar de todos os esforços que as autarquias têm feito. E irei daqui para o Algarve, que é precisamente a outra região que tem mais desafios na área da educação. Nós temos muitos desafios no nosso sistema educativo, mas de facto não podemos esquecer, e no ano passado eu já fiz um percurso um pouco diferente, mas também estive em Odmira e estive também no Algarve, muito direcionado a uma dimensão muito importante, que é a integração dos alunos migrantes, e é isso que eu queria enfatizar. Nós temos muitos desafios, mas temos que definir prioridades. E de facto o Governo definiu a prioridade de onde nós sentimos falhas estruturais, onde elas estão claras e, como eu estava a dizer, quando eu olho para um conjunto de estatísticas do ponto de vista territorial, as regiões que sobressaem são sempre as mesmas, nós temos que ter políticas direcionadas para essas regiões. As políticas nacionais e o grande objetivo da política nacional e a grande responsabilidade do Governo é a igualdade de oportunidades no acesso a uma educação de qualidade em todo o território nacional. Eu tenho isso escrito sempre em todas as apresentações que fazem, o meu gabinete sabe disso. Nós temos sempre a lembrar qual é a nossa grande missão, é garantir a igualdade de oportunidades a uma educação de qualidade em todo o território nacional, mas depois, para que isso aconteça em cada território, os agentes, as escolas, as autarquias, as CCDRs vão passar a ter, por forma que estamos a fazer no Ministério, um papel adicional. Os agentes do território são cada vez mais decisivos.
Ou seja, nós não conseguimos, a partir de Lisboa, dia 24 de julho, garantir que de Bragança a Vila Real de Santo António, Viana do Castelo, a Lagos, nós não conseguimos garantir que todos os estudantes têm um computador, nós não conseguimos garantir que todas as salas têm os equipamentos necessários. Nós não conseguimos garantir isso e não pode ser assim. Por isso, aquilo que foi iniciado pelos governos do Primeiro-Ministro António Costa é algo que este governo apoia, está a procurar concretizar melhor. É precisamente um processo de descentralização e de competências que passam para o nível regional, que vão garantir que a execução da política nacional é mais eficaz. Porque as autarquias têm outra proximidade, têm outra agilidade, têm outra flexibilidade, têm outra atenção que permite uma resposta mais rápida. Dito isto, para que fique muito claro, aliás, falharíamos completamente se não fosse de outra forma, este processo de descentralização das competências só vem aumentar a responsabilidade do Governo Central. A responsabilidade do Governo Central fica reforçada, não fica diminuída. Fica reforçada porque, a partir de agora, na execução, não é o Governo Central que vai estar a garantir que acontece tudo aquilo que é necessário dentro de uma determinada escola. Mas o Governo Central tem que ter a capacidade de saber o que é que está a acontecer dentro das escolas e de garantir os recursos que são necessários para que aquilo que não está a correr bem seja corrigido. Ou seja, nós temos que alterar o nosso modelo governativo, é isso que estamos a fazer. No fundo, é isso que estamos a fazer. Estamos a redefinir as competências. Qual é que é o papel do Ministério? Qual é que é o papel dos serviços do Ministério? Qual é que é o papel das escolas? E qual é que é o papel das autarquias e agora também dos CCDRs? E é preciso que cada um desempenhe bem o seu papel e que cada um seja responsabilizado pelo cumprimento das competências que lhe estão atribuídas. E é este processo que está em curso, que já estava em curso, desde 2018, desde 2019, com o Decreto 21 de 2019, e que agora, com a reforma do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, vai ganhar vai entrar numa nova fase. Como sabem, ao nível do Ministério, nós vamos passar de conjunto de identidade, basicamente as escolas e as autarquias vão passar a ter apenas dois interlocutores, que é a Agência para a Gestão do Sistema Educativo, com todas as dimensões da administração escolar. Vão receber hoje essa indicação das pessoas que devem contactar. Ou seja, basicamente todos os contactos vão passar a ser feitos a partir da Agência para a Gestão do Sistema Educativo. A DGEST, a DGAI, o IGEF não vão poder voltar a dar informação. Ou seja, vão dar, mas para que a informação flua bem, ela é centralizada. O Pedro Lourenço vai continuar no terreno e a sua equipa, mas obedecendo àquilo que são as diretrizes da Agência para a Gestão Educativa. E por isso esse é o vosso interlocutor. Não vão ter mais pedidos, até a pedir uma coisa, o IGEF a pedir outra, isso é que se vai acabar. Okay? Vamos simplificar a comunicação, simplificar os processos. Vamos todos ganhar com isso. Vocês vão ter uma vida mais fácil e nós vamos poder responder de uma forma mais rápida. E depois vamos ter outro instituto, que é o Instituto para a Aquisição de Qualidade e Avaliação, o EDUCA, que vai ter todas as dimensões de currículo, que estão na DGES, de avaliação, e vai ter uma ênfase muito grande na qualidade. Tenho dito isto muitas vezes, nós passamos a maior parte do tempo pela alfabetização de Portugal tratando de temas que já devíamos ter resolvido há muito tempo, que têm a ver com questões de administração. Erros nos concursos, a colocação de professores, litigância, são questões administrativas. É uma parte que tem de ser, usando aquilo que hoje existe do ponto de vista da capacidade digital, com uma organização bem definida, passarmos a ter, de facto, uma administração que é eficiente e que garante uma resposta rápida, transparente. O Ministério tem que ser muito mais transparente do que é, em relação ao que faz, no que trata das diferentes escolas e os professores. Nós temos,
Como sabem, muita conflitualidade, há muita litigância, porque há pouca transparência. Os processos não são muitas vezes claros. Eu tenho dito isto publicamente. Eu tenho um serviço que me dá um número sobre uma matéria e outro serviço que tenho do Ministério que me dá um número completamente diferente. Parece que estou noutro país. Isto é embaraçoso. Não para mim, mas para o país. Estamos em 2025, nós estamos nos anos 70 e 80. Foi quando esta escola foi criada. Foi em 2025. Por isso, tudo isso vai mudar e o objetivo é que, de facto, nos possamos cada vez mais concentrar no que importa, que é a qualidade do sistema educativo. Porque é isso. Primeiro, é isso que é interessante na vida de ser professor, não andar a perder tempo com processos burocráticos e conflitos. Não, é fazermos aquilo que gostamos. É preparar bem uma aula, é dar uma boa aula, ter os alunos alegres e motivados, termos boas avaliações. Aquilo que qualquer pessoa gosta de fazer. Estudar e depois ensinar. E é aí que nós devemos concentrar o nosso tempo e é também isso que nós vamos fazer na revisão do Estatuto da Carreira Docente. O Estatuto da Carreira Docente tem que ser, mais uma vez, transparente. As pessoas têm que perceber, quando entram na carreira de professor, quais são os passos que vão ter que dar para chegarem ao topo. Tem que ser transparente, tem que ser claro, tem que ser justo e, obviamente, tem que ver com uma valorização da carreira. Nós temos dado esse sinal, eu disse isso, não é desde que estou no governo, escrevi isso, já tive um jornalista que me entrevistou, teve o cuidado de ler tudo o que eu escrevi, não sei se leu, porque eu escrevi muito, não sei se leu tudo, mas de facto eu ainda não consigo encontrar nenhuma inconsistência entre aquilo que eu disse e aquilo que eu tenho feito. Aquilo que eu estou a dizer era aquilo que eu já dizia antes de vir para estas funções políticas. Os professores foram muito maltratados durante muito tempo e eu nunca percebi porquê. Nunca percebi porquê. É uma... Vejam, nem que não sentissem genuinamente, nem que não reconhecessem genuinamente o valor que os professores têm, o desvalorizá-los socialmente é um erro tão grande, do ponto de vista político também, mas social, que é incompreensível. Eu escrevi isto há muitos anos. Não é de agora que eu digo isso. Eu nunca consigo perceber isso. Ou seja, se o professor não é para ser professor, uma das profissões mais importantes que existe, somos nós que formamos as futuras gerações. Somos nós que abrimos possibilidades a todas as crianças, de todas as origens. Como é que se pode tratar mal os professores? Qual é eu não consigo sequer perceber isso. É incompreensível. E por isso, para que de facto a centralidade esteja na qualidade do ensino, uma das dimensões essenciais é a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Dando a importância, reconhecendo a importância ao professor que tem no sistema educativo. Nesta valorização dos professores, eu lembro sempre que quem está no centro do sistema educativo são os alunos. Nós trabalhamos para os alunos. Dentro da sala de aula, o elemento mais importante é o professor. Dentro da escola, o elemento mais importante é a senhora diretora, aqui neste caso, nem que estivesse aqui o Sr. Presidente da Câmara, nem portanto aqui o Ministro, a senhora diretora, que é a autoridade máxima aqui dentro, e é preciso perceber muito bem qual é que é o lugar de cada um. Mas todos trabalhamos para os alunos. O centro do sistema educativo tem que estar os alunos. Porque só dessa forma, e com essa atenção aos alunos, é que nós depois podemos confirmar se estamos ou não a concretizar a igualdade de oportunidades no acesso a uma educação de qualidade para todos em todo o território nacional. Porque se nós estivermos centrados no aluno, estamos claramente a desviar-nos daquilo que é a nossa missão, que é garantir que cada aluno que entra na escola, vindo de onde quer que venha, vai poder chegar até onde conseguir sonhar. Porque o sonhar, os sonhos que se têm também dependem da escola para onde se vai. Há pessoas que nunca chegam a ter grandes sonhos. Há sonhos que há pessoas que nunca têm porque
não são tão irrealizáveis que não são parte sequer da sua missão. E é para isso que nós temos que trabalhar. Esse tem que ser o nosso foco e nunca nos podemos esquecer disso. Nós temos sempre muito ruído e muitas discussões. Eu nunca me esqueço disso. E por isso, pode haver muito ruído, são muitas coisas. Eu estou totalmente concentrado naquilo que me motiva, que é dar um lugar para garantir que o nosso sistema educativo, de facto, cumpre a sua missão essencial. Não há nada mais importante para cada pessoa e para a sociedade como um todo do que a educação. Não há nada mais importante. Não é para dizer isto de educação. Sem um bom sistema educativo, a vida das pessoas fica incompleta, as democracias são frágeis, ou nem são democracias, e não podemos sequer sonhar com cada um de nós ser cada vez melhor e com uma sociedade que é cada vez melhor e mais coesa. E por isso, a educação tem a centralidade que tem neste governo e eu tenho o privilégio de estar nestas funções. Para nós conseguirmos cumprir esta missão, nós precisamos de condições. Agora gostava só de falar um bocadinho sobre a nossa relação com as autarquias, que é mesmo muito importante. Eu tenho dito isto muitas vezes, digo sempre, e eu rio muito com autarcas, o que é também um sinal positivo da importância que as autarquias têm vindo a ganhar na área da educação. Os melhores projetos educativos são aqueles em que há uma boa relação, uma relação muito estreita entre a autarquia e as escolas. Porque, de facto, hoje, e mesmo antes, as autarquias, primeiro, para as autarquias, até por tudo aquilo que eu disse antes, não há nada mais importante para o bem-estar dos cidadãos do que a educação. E por isso eu também já escrevi isso há muitos anos, que estranhava como é que, sendo a educação a dimensão mais importante para o bem-estar das pessoas, como é que aqueles que estão mais próximos das pessoas, que são os autarcas, não tinham competências para melhorar essa dimensão que é tão importante para o bem-estar dos seus cidadãos. Era uma falha que nós tínhamos no nosso sistema administrativo, na nossa organização administrativa. As autarquias têm que ter essa capacidade e têm que ter instrumentos para conseguir melhorar a educação dos seus conselhos. E agora começam a ter. É um processo ainda de aprendizagem, isto é relativamente recente. Eu estava a falar com o Sr. Vice-Presidente da Câmara precisamente sobre isso. As autarquias não receberam as competências todas ao mesmo tempo, mesmo as que receberam logo no início. Isto é um processo de aprendizagem, é preciso montar departamentos com especialistas que percebem de educação e que sabem qual é que é o seu espaço no sistema educativo, ou seja, ele tem que ser complementar àquilo que a escola faz, não se pode substituir à escola, pode amplificar aquilo que a escola faz, tem que ser complementar. E por isso o trabalho que nós estamos a fazer também com as autarquias em múltiplas dimensões e neste processo de reforma do Ministério. Não atuámos mais nos últimos meses nessa área porque estamos em eleições autárquicas e isso faz parte da democracia, mas temos que saber as implicações disso. Por isso há muitas dimensões na nossa reforma que envolvem as autarquias que nos últimos meses foram adiadas para as eleições autárquicas. Porque não temos um ambiente autárquico, de eleições autárquicas, as discussões podem perder o foco e ser depois contaminadas por processos político-partidários que nunca se podem sobrepor àquilo que é a discussão do sistema educativo, que terá que ser feito sempre com a participação de todos e não é político-partidário. E é importante também que todas as câmaras municipais gostem mais ou menos da descentralização, percebam que têm que assumir as competências. As competências estão definidas na lei e a lei é para cumprir. Depois, a forma como as assumem será avaliada politicamente pelas pessoas. E nessa relação, as autarquias têm muita importância, mas como eu disse há pouco, a responsabilidade última é do Governo. O que é que se quer dizer? Primeiro, nós temos que garantir que as competências são assumidas e são cumpridas e que as câmaras municipais têm os recursos para as executar. Nesse trabalho
Da avaliação da descentralização, há um estudo que está a ser feito. Uma das dimensões que está a ser analisada é precisamente a dos recursos que são necessários para as competências que as câmaras municipais têm. Eu já temos tudo, é só meu. E não é partilhado porque estamos em processo partidário, está só no meu gabinete, não saiu com mais nada. Okay? Precisamente, ou seja, precisamos avaliar quais são os recursos que vão ser dedicados e se eles fazem sentido ou não. Quais são os ajustamentos que temos que fazer. Os recursos têm vindo a ser reforçados. Estamos a falar já de um pacote financeiro muito grande, sobre cerca de 1,7 mil milhões de euros, que são transferidos para as autarquias, para que elas possam, do Estado Central para as autarquias, para que elas possam executar as suas competências. Mas, como nós temos um sistema educativo que tem cada vez mais desafios e tem crescido, temos cada vez mais alunos, o que é bom, obviamente têm sido necessários mais recursos. Na dimensão das infraestruturas, por exemplo, e aqui em Setúbal, a senhora vice-presidente já referiu as 4 escolas que precisam de intervenção, e são todas intervenções urgentes. Aquilo que o Governo tem que fazer, que o Governo anterior, que foi o nosso, mas que também já tinha sido iniciado pelo Governo do Primeiro-Ministro António Costa, é reunir os recursos, seja com o PRR, seja com fundos de coesão, seja com o Orçamento de Estado, quando é necessário, seja com um empréstimo, que este Governo já contratualizou, com o Banco Europeu de Investimento, para garantir que as autarquias que vão executar as obras, lá está, isto não pode ser feito por nenhuma direção-geral, tem que ser feito no local, que é quem está próximo, obviamente com regras, mas garantir que as autarquias têm o recurso para garantir que todas as escolas têm os equipamentos e têm as condições para garantir a tal igualdade de oportunidades. Aqui, em relação a Setúbal, há uma escola que é P1, correto? Ou seja, o P1 quer dizer que tem um nível máximo de urgência para a intervenção, e essa escola vai ter uma dotação definida já, ou seja, na segunda-feira vai sair o aviso com o convite para a Câmara de Setúbal apresentar o projeto para essa escola, e nas próximas semanas sairá para as P2. Nós temos 1.000 milhões, agora percebam isto, as obras só vão começar no segundo semestre de 2026, é muito importante dizer isso. O país neste momento não tem capacidade de construção. Se nós neste momento fizermos concursos públicos, só vamos inflacionar preços. Ou seja, as empresas não conseguem construir mais, não faz sentido estarmos a dizer que vamos. O objetivo neste momento é que todas as escolas que estão a ser intervencionadas, que são muitas, conseguem cumprir os prazos previstos. Então, nós temos que entregar para o PRR mais de 70 escolas concluídas. E o desafio agora é conseguir que elas, de facto, em 2026 estão concluídas. O que é que nós estamos a dar? As câmaras municipais têm esta indicação, têm que preparar os projetos, para, quando receberem os recursos, estarem preparados para, em tempo útil, poderem começar a execução desses projetos. Estamos a falar de 1.000 milhões de euros, são 1.000 milhões de euros, para investir em escolas até 2030. Pode parecer muito, mas como nós temos centenas de escolas que precisam de reabilitação, não é muito. Este dinheiro vai ter que ser muito bem gerido com projetos que sejam, obviamente, bons projetos, mas sem exageros. Não é? Ou seja, nós fixamos valores que são razoáveis, nós não vamos poder fazer loucuras de outros tempos. Vamos ter que gastar o dinheiro com parcimónia. Os projetos não podem ser grandiosos, isso não vai acontecer. Mas que haja alguma Câmara que o queira fazer, tem dinheiro para isso, tem sempre liberdade para isso. Mas da parte do Governo nós temos que garantir os recursos que são necessários para ter instalações que são condignas. E é isso que vamos fazer. E por isso eu também não queria deixar de dar aqui essa informação. Uma outra dimensão muito importante tem a ver com o pessoal não docente. O pessoal não docente é cada vez mais importante no processo educativo. Isto aqui nem tem a ver com o processo de centralização, e todos os professores que aqui estão sabem. Ou seja, em Portugal nunca houve uma estratégia para a gestão do espaço educativo fora da sala de aula. Ou seja, nós ficamos na sala de aula e depois lá fora, antigamente, os contínuos, agora o professor, tinham hora e iam deitando o olho, às vezes estavam. Mas nós nunca tivemos estratégia. Nunca houve. E continuam a existir.
O problema que nós temos neste momento no espaço educativo fora da sala de aula não tem a ver com a descentralização. Às vezes disse isso, mas isso é um erro. Ela nunca existiu e não existe. Ora, nós temos no nosso programa, precisamente, fazer uma reforma da organização do espaço escolar fora da sala de aula. O que é que isto quer dizer? Para fazermos essa reforma, porque aquilo que acontece fora da sala de aula é cada vez mais importante para o bem-estar e para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, nós temos que ter uma estratégia e temos que ter recursos humanos qualificados para poderem fazer esse trabalho. E por isso aquilo que nós vamos fazer, mais uma vez, é uma matéria que não avançámos mais cedo, nem tivemos a crise política, mas também já tínhamos decidido que ficava para depois das eleições autárquicas, porque mais uma vez envolve negociações com as autarquias e não há contexto para fazer isso neste momento, só depois das eleições autárquicas. Aquilo que nós vamos propor, que já propusemos à ANP em dezembro, é de facto distinguir o pessoal não docente com funções educativas, porque tem que ter um perfil de qualificações especiais, com uma valorização adequada a essas qualificações e esses perfis, e inseri-lo numa nova organização do espaço. Nós fizemos, as escolas vão receber as indicações para a contratação de técnicos especializados e para outras funções, para além da renovação dos 894, que já não tem que fazer renovação, tiveram renovação por um ano. Nós vamos contratar cerca de 500 adicionais para garantir que todas as escolas têm um psicólogo, e é precisamente, isso inclui também o terapeuta, o Paulo, todos os assistentes especializados, e é precisamente porque a qualificação das pessoas que têm, no fundo, funções educativas, não pedagógicas, fora da sala de aula, são cada vez mais importantes. E nós temos que valorizar essa dimensão. Mas temos que o fazer não é só olhando para os rácios. As câmaras municipais não são muito preocupadas com os rácios. Os rácios são importantes. Mas isso não chega. Seja, temos que ter uma estratégia para saber, quando nós vamos aumentar esse pessoal não docente, nós temos que saber, pessoal não docente, com que características, para fazer o quê? Tem que haver uma estratégia, que neste momento não existe. Nós temos os números todos, mais uma vez não é fácil consolidar esses números, mas esse trabalho tem que ser feito com essa estratégia de que é que nós queremos para a organização do espaço escolar, e a centralidade que queremos dar ao professor também tem que ser dada ao pessoal não docente, mas distinguindo, porque o pessoal não docente tem funções muito diversas. Como sabem, não? Ou seja, só para terem uma ideia, eu tive com os serviços do Ministério várias interações até conseguir identificar os agrupamentos em que não existia psicólogo. Imaginem, podem dizer, faltam 300 psicólogos, depois tem que se ter a certeza que põe nas escolas certas. Ora, eu tinha um serviço a dizer-me que faltavam não sei quantos, um conjunto de número de escolas, e tinha outro a dizer-me que o número não era esse e que faltavam noutras escolas. Isto é embaraçoso, eu sei. Dá uma ordem aos diretores gerais, aos outros, ao da GEST, ao da GAE, dizem, meus senhores, vocês vão fazer um despacho os dois e vão se comprometer os dois, vão se responsabilizar, dizendo quais são as escolas em que faltam os psicólogos e quantos. Não devia ser preciso. Agora não vai ser preciso, portanto, só a agência para o sistema educativo. É só falar com o Sr. Presidente da agência para o sistema educativo. Mas vocês estão a ver as dificuldades que nós vamos tendo. Estamos a reunir os recursos para conseguirmos, de facto, atuar nestas várias dimensões. O processo educativo envolve múltiplas dimensões. Os projetos todos que vocês têm aqui na Escola da Aranguesa e no Agrupamento Sebastião da Gama são fantásticos. Eu ainda não conheço bem, acho que vamos agora conhecer os projetos, mas daquilo que eu já li, e também temos, quando fizemos a escolha da escola, não estamos aqui, não foi sorteado, mas olhamos para a escola, sabemos que vocês têm um projeto educativo aqui muito bom, muito rico, e eu penso que está na hora de irmos conhecer então esse projeto educativo. Depois vamos ter com os professores, vamos ter a possibilidade de ter uma conversa e de ouvir as vossas. Basicamente eu vou ouvir-vos, porque já falei muito. Obrigado.